Estamos de volta com mais um episódio aqui do Sem Fronteiras. Espero que você esteja gostando muito dessas conversas, acompanhando e aprendendo, né? A gente tem aprendido muito sobre diferentes culturas, diferentes regiões do mundo, como essa cultura impacta ou não a prática religiosa daquele lugar específico do mundo. Continua comentando, continua dizendo pra gente o que você tá achando aqui desses episódios dos nossos podcasts, o Sem Fronteiras. Hoje eu tô recebendo aqui meu chefe máximo aqui, ó, presidente da divisão sul-americana, o pastor Stanley Arco. Seja bem-vindo, pastor. Obrigado, um privilégio estar com vocês. A gente só vê lá do outro lado da telinha, agora estar aqui causa um pouco de temor, né? Mas não. É bom estar com você. Com certeza não vou fazer nenhuma pergunta ruim assim, de jeito nenhum. Pastor, olha, a gente tem falado sobre diferentes regiões do mundo, né? Como eu estava dizendo aqui. E a divisão sul-americana, eu penso que ela concentra também uma grande diversidade, mesmo territorialmente junta, né? São 8 países que formam a divisão sul-americana. Então, de repente, você que de alguma forma não conhece, anotei aqui para não esquecer nenhum. Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Equador, Paraguai, Peru e Uruguai. É isso. Isso. Então, ao todo, pela pesquisa que a gente fez aqui, são 2.700.000 membros. É muita gente, diferentes culturas. Como administrar uma igreja, né? Ser o grande pastor desses membros com tanta diversidade num número tão grande, pastor? Olha, eu estou até me sentindo contente com a diversidade que nós temos, porque nós só temos 2 idiomas. É verdade. Quando eu conversei com Europa, quando eu conversei com Interamérica, por exemplo, que vai do México até ali a Colômbia, essa parte ali, o número de países, o número de idiomas, eu falei, tá bem mais fácil para nós na América do Sul, na divisão sul-americana. Tem uma diferença entre um espanhol de um país e de outro, mas é super administrável, né? É como o brasileiro, você vê o português falando no sul e o português no nordeste, o português no norte, você vê as diferenças. Sim. Tem aí os idiomas. Nós temos também os dialetos. Claro, o Aimara, o Quechua, o Guarani, que são os mais destacados de todos eles. A gente tem que respeitar as diferentes ideias, diferentes culturas, nesse caso, para poder considerar e poder ajudá-los nesse sentido. Então, a gente trata de aproveitar essas diferenças para unir e dar mais colorido ainda. Senão nós seríamos só de uma cor. Né? Então não, temos essa diversidade também. Então o Brasil só, se a gente considera só o Brasil, já são vários países com suas diferenças. Sim. De cultura, de comida, de pensamento, e tudo isso é trazido para dentro da mesa para poder tomar decisões. O certo é que há uma coisa gostosa na América do Sul, que é a disposição daqueles que são líderes e membros da igreja, pastores, a disposição de servir a igreja. Então, eles não ficam encontrando picuinhas e coisas pequenas para se agarrar, onde nós podemos nos ajudar melhor para conseguir o melhor resultado. E dessa forma a gente vai avançando com as diferentes ideias também. O que nós também estamos trabalhando é de maneira que nós, lá da divisão, por exemplo, do escritório, a gente não vai dizer para a igreja o como. A gente deve dar a estratégia, o norte, e eles vão encontrar como que eu posso fazer isso com a minha igreja local, com a minha necessidade, com a idiosincrasia do meu país. Então, dessa maneira, podem avançar com tranquilidade melhor. Então, a gente começa a ver uma diversidade de tons e cores que são resultados daquilo que a minha identidade, o meu jeito aqui de ser, vai ajudar para aquele como, nesse como, para poder alcançar a meta, a estratégia e o sonho que a gente tem como igreja para a América do Sul. Eu percebo, pastor, que esse é realmente
essa é uma marca do seu jeito de administrar, olhar bastante para esse líder local, para esse membro local, mesmo estando numa cadeira administrativa. E aí, são 30 mil congregações diferentes que a gente tem na América do Sul. Exatamente. Eu imagino que esse número, 30 mil, sejam essas igrejas mesmo, né? Com seu telhadinho e tudo mais, mas olhando para uma realidade, né? Em alguns rincões assim do Brasil, deve ter aquela igreja que funciona embaixo de uma árvore, né? Aquela igreja que... Bom, a gente tem até a igreja que flutua, né, na América do Sul, então são muitas realidades diferentes. Mas eu queria que o senhor falasse um pouco mais sobre a importância disso. Não necessariamente um projeto para a igreja que vem do escritório da divisão e aí essa comunidade vai simplesmente tocar esse projeto, mas esses diferentes coloridos que o senhor falou de que essas igrejas vão trabalhando de acordo com a sua realidade. Bom, a gente precisa olhar um pouquinho a história da igreja. A história da igreja, quando você olha para o Brasil, por exemplo, ela teve a influência e o evangelho começou entre os alemães. Você olha para o Chile, onde chegaram os primeiros missionários, ela começou o trabalho com suíços, alemães e ingleses, e com a língua, o idioma inglês. Então, porque a colônia foi colonizado por esses países, esses povos que vieram para cá. Então, deu esta diversidade que nós temos aqui, cria essas cores diferentes e atenções diferentes, maneiras de pensar, inclusive, diferentes e sentidos diferentes. Quando você vai em alguns lugares na América do Sul, você percebe que são mais racionais, outros mais apaixonados. Então, você tem que trabalhar com essas diferenças. Essas igrejas começaram basicamente em setores rurais. Por exemplo, as cidades grandes encontravam mais dificuldades porque havia um certo tipo de questionamento destes missionários que vinham para cá, que eram chamados de seita, eram chamados de muitas vezes criticados, muitas vezes perseguidos ou até mortos. Então, a igreja e os missionários começaram a trabalhar no setor rural. Boa parte deles ali no setor rural começava a conquistar as pessoas. Na Bolívia, por exemplo, eles começaram a trabalhar com os nativos, no altiplano. Dentro ali, eles começaram a ensinar a ler, começaram a ensinar temperança, não uso do álcool. E desta forma foram gerando melhores pessoas e dando melhores condições. E ali eram chamados de estações missionárias, estações missioneiras, que tinha a igreja, tinha a escola para os filhos e a escola para aqueles que eram adultos e não liam, e tinha dentro disso aí todo o cuidado também da saúde. Dessa maneira foi crescendo. E ele expandiu e devagarzinho começou a chegar nas grandes cidades. Hoje até a gente às vezes sente que a igreja, algumas decisões são muito assim, rurais, vamos dizer assim. Dessas 30 mil igrejas, nós temos que entender que, na sua grande maioria marcante, ela tem menos de 100 membros. Então, são igrejas pequenas. Nós temos igrejas diferenciadas em lugares estratégicos, grandes igrejas. A gente pode citar várias delas nas capitais desses países. Mas a identificação melhor são as igrejas dos bairros. E elas são para se aproximar da população, para se aproximar do povo, das pessoas.
Então, essas igrejas são pequenas. Além disso, no estudo feito sobre crescimento de igreja, essas pequenas igrejas trazem melhores resultados na conquista e no fortalecimento da fé das pessoas, exatamente porque todos estão mais envolvidos no programa da igreja, estão mais envolvidos no cuidado um do outro, enquanto que igrejas grandes, às vezes, passam desapercebidas. As pessoas que chegam e que saem, e que não tem assim aquele olho no olho, o abraço, o aperto de mão, a atenção de um a um, né? Então, essas igrejas, tudo isso é parte dessa cultura já desde 1800 e algo, lá no final de 1800, quando começou esse trabalho junto às igrejas. Hoje, nós seguimos fortalecendo igrejas grandes, mas nós temos mais investido em igrejas que atendam mais, estejam mais próximos das pessoas, do que exatamente uma igreja grande, que tenha assim essa identidade diferente. Mas mesmo assim, um ponto interessante dentro do trabalho como igreja adventista tem sido nossos centros de influência. Nós chamamos assim, mas eles não têm esse nome. Centros de influência são nossas indústrias de alimento, são nossas escolas e colégios, são nossos hospitais, clínicas e spas, sanatórios. Esses são nossos centros de influência. E todos eles, ou as nossas editoras, Novo Tempo, por exemplo, canais de televisão, rádio e internet, inteligência artificial, e o próprio IATEC, que diz respeito à formação de softwares para poder ajudar a igreja, mesmo ao cuidado e todo o andamento dela, todas elas convergem para um sentido, né? Que é o sentido de salvar. Embora nossos prédios de saúde, nossos elementos de saúde, hospitais, clínicas, spas, são servir, curar e salvar, nosso objetivo sempre é salvar. Então, aí unimos forças indiferentes para poder tornar a pessoa com melhor qualidade de vida, oferecer à comunidade mais tempo de vida e melhor qualidade, mas ao mesmo tempo o nosso objetivo final, em realidade, é salvar, é viver e buscar aquilo que a Bíblia traz para nós, que é uma vida na eternidade. Esse é o nosso desafio de cada missão. E aí, pastor, eu acho que fica claro, né, o porquê não pode ter um programa hegemônico para todo mundo. Né? Porque cada igreja vai ter o seu jeito de funcionar, o seu estilo, né? Pelo tamanho, pela sua região. Agora, o quanto a gente precisa também estar muito focado no conhecimento profundo da doutrina bíblica, né? Para, de repente, uma cultura ou uma forma de pensamento não possa ser confundida com o princípio bíblico e vice-versa, né? Nesse caso, veja bem, nós temos trabalhado muito fortemente de que nossa finalidade não é batizar. Batizar é uma parte do processo. Nossa finalidade é tornar as pessoas seguidores de Jesus, e chamamos isso de discípulos. Então, todo o processo que fazemos vem a isso. Então significa assim, eu fui batizado ou eu não sou batizado ainda, mas eu já tenho um sentido de comunhão com o Senhor. Então isso é uma vida minha de comunhão diária com Deus, estudo da Bíblia, oração. A Bíblia fala, é Deus falando a mim, eu falando a Deus através da oração, expressando meus sentimentos, abrindo o coração a Deus como amigo.
Isso é a vida e vai fortalecendo para cada dia. É a participação da comunhão na igreja, onde eu respeito ao outro e eu ajudo o outro, eu recebo força, um ajuda o outro. Essa comunhão da igreja é importantíssimo. E um detalhe importante, nós não ficamos na igreja fechados, nós saímos para testemunhar. Quando eu falo da maravilha do que é o Evangelho, eu costumo dizer que o Evangelho é colorido mais do que o 4K. Né? A televisão... Que televisão tem agora? 4K não é a última, né? Acho que a gente já tem a 8? Ultra K, não sei, os meninos aí técnicos sabem. 8K me falaram 8K e tal. 8K é o máximo? Estamos no 8K, pastor. 8K. Então, ela é colorida assim. Esse é o Evangelho. O Evangelho é assim. Nós não podemos apresentar o Evangelho em preto e branco. Claro. Hoje não tem sentido. Então, é essa função e esse trabalho contínuo vai sendo apresentado. E a melhor maneira de testemunhar, eu entendo que Novo Tempo tem sua importância, a igreja tem sua importância, os centros de influência que eu citei têm sua importância, mas em realidade a influência maior é a vida do irmão que mora naquele bairro e que ele mostra para o vizinho o que ele está vivendo, como que ele sonha, a qualidade de vida, a saúde dele e etc. Claro. Então, essas 4 coisas são importantíssimas para o fortalecimento da fé daqueles que estão sendo formados ali. Então, nós trabalhamos nesse sentido para dar continuidade. Assim, cremos que cada cristão é uma árvore que produz frutos. E não uma árvore seca que não produz nada, não dá nem sombra, não produz fruto. Nós somos, em Jesus, só somos frutíferos. E quando nós estamos ligados, né, João 15, 5, ligados a Ele, nós produzimos muito. E se Jesus, sem mim, nada podeis fazer. Ao mesmo tempo, diz em Filipenses, tudo posso naquele que me fortalece. Aí vai fortalecendo o que é o programa da igreja. Ou seja, o membro não é uma pessoa esquenta-banco. O membro é participante do processo, ele atua, dirige a igreja, ele atua no trabalho dele, na sociedade, no bairro onde ele está, ele é atuante nesse sentido, né? Ele também passa a ser chamado missionário. Ele é. Falando em missão, para quem está acompanhando esse podcast aqui, né, mesmo que não esteja acompanhando quando esses episódios estão saindo, mas acompanharam depois, a gente está gravando enquanto está acontecendo essa reunião mundial da Igreja Adventista. O pastor Ayrton foi eleito presidente da Igreja Mundial e então o pessoal tem acompanhado aí nos vários meios que a gente tem de comunicação, ele dizendo o quanto é importante a igreja se unir para outras partes do mundo. Ele falou sobre a importância da gente fazer missão e aqui nesses episódios a gente viu como a gente tem lugares desse globo onde a missão ainda é tão incipiente, né? E com poucas pessoas conseguindo ter recursos e espaços super desafiadores. E o pastor Ayrton disse, olha, algumas divisões que já foram abençoadas com a chegada de missionários, hoje têm a estrutura de poderem abençoar outros lugares que precisam dessas missões. Isso é uma coisa que a divisão sul-americana já faz. E eu queria que o senhor contasse um pouco para a gente. Como é esse envio de missionários e como esse projeto, eu imagino, deva continuar nos próximos anos? Há 11 anos atrás, foi começado um processo com o próprio pastor Ayrton, que estava na liderança da divisão sul-americana, chamado Missionários para o Mundo. A partir do seguinte princípio, nós recebemos no passado missionários da Europa, missionários da América do Norte, que vieram para o nosso território e entregaram as suas vidas em favor de evangelizar. Nós temos uma dívida para com o mundo.
Nós temos uma dívida, nós recebemos o que nós temos hoje. Se hoje nós somos, por exemplo, o Brasil é o país com a igreja mais forte, com o maior número de membros no mundo, num país. Então nós temos uma dívida com isso. Então, Missionários para o Mundo falou assim, nós precisamos continuar esse trabalho oferecendo missionários para o mundo, poder levar missionários para o mundo. Então, há 10 anos nós temos essa atuação, onde começamos a atuar em diferentes lugares do mundo de uma maneira mais oficial, embora já tivéssemos missionários em diferentes lugares. Na África, eu tive um colega de sala de aula que ele foi morto na África como missionário por uma pandilha que ele foi um missionário que morreu ali. Ou outros lugares do mundo, a gente encontra, para onde a gente vai, a gente encontra alguém da camisa verde e amarela, né? Sim, sempre tem. Mas diferentes lugares do mundo. A UAP, por exemplo, a UAP começou a trabalhar no envio de missionários. Falei assim, gente, a gente precisa mais do que somente pensar no nosso próprio umbigo ou da nossa própria rua. A Universidade Adventista del Plata, que é da Argentina. Desculpe, aí ficou mais claro. Obrigado. Então, acabou motivando. Hoje nós encontramos missionários de diferentes lugares do mundo que são da Sul-Americana, da parte da América do Sul. Então, no final onde estava terminando o projeto, porque o projeto foi de 5 anos, renovou para mais 5 anos, nós fizemos uma revisão e um ajuste. E o que nós vamos fazer agora? Nós vamos continuar pagando missionários para o mundo ou vamos desistir disso? Ninguém disse não. Ninguém disse vamos desistir, né? De jeito nenhum, porque há uma motivação cada vez maior, inclusive nesse sentido. Então, o que nós fizemos? Lançamos para os 8 países desafio. Quantos vocês querem participar? Conseguimos fazer uma seleção, tem alguns desafios de idiomas. Então, dessa seleção, nós chegamos finalmente a 54 famílias. Das 54, nós precisaríamos direcionar um grupo. Quando nós lançamos para os diferentes países, nós sonhamos o seguinte, nós temos hoje 17. Se nós chegássemos a 30, seria um número muito bonito, não é mesmo? Mas vamos fazer o seguinte, não vamos contar para eles o que nós sonhamos, quanto é o número. Vamos contar para eles, vamos pedir o que é que eles podem orçar e o que eles podem conseguir de pessoas para que nós pudéssemos enviar. Isso com os responsáveis pelos escritórios regionais da igreja. Na América do Sul. Na América do Sul. Então, resultado, o dia que veio o papelzinho, oramos, veio o papelzinho, tal. Fizemos a conta, porque nós tínhamos orçamento de cada país, que nós tínhamos planos de eu estava em contato com a igreja no mundo para a gente poder enviar. Não é simplesmente eu decido aquele país e vou, não. A igreja no mundo, lá naquele setor, que administra aquele setor, fez parceria com a gente. Bom, e a gente ficou super assim, emocionado quando viu que o resultado foi de 50. Vamos enviar 50 missionários. Veja, não são todos os missionários da América do Sul que estão no mundo. São missionários pagos pela América do Sul. Nós temos missionários que trabalham em outros lugares que são pagos pelas regiões. Mas esses são missionários pagos por nós. Há lugares onde não tem condições de entrar, países que não têm condições. E nós enviamos assim, 50. E nós fizemos o plano, fizemos o orçamento e vimos o seguinte, podemos mandar 50 famílias, eles vieram das 54, eles escolheram 26, mas nós já tínhamos aqueles 17 anterior, e alguns outros missionários que estavam como voluntários, foram selecionados, conseguimos as 50 famílias. Mas a gente precisa criar um viveiro para a produção de mais missionários. Então a gente faz assim, nós temos o Projeto Caleb,
que é para o jovem entregar o seu período de férias no serviço, na sua própria comunidade. Nós temos o projeto OJIM, é 1 ano em missão, onde jovens universitários ou já graduados entregam 1 ano para ver em algum lugar da América do Sul durante 1 ano num projeto. Nós temos o SVA, que é Serviço Voluntariado Adventista, que vão a diferentes lugares do mundo para participar. Esses vão, você vê que vai crescendo. Primeiro é num mês, depois é 1 ano e assim vai. E agora nós precisamos motivar ainda mais isso, para que o resultado desses missionários fosse forte. Então, o que fizemos? Vamos enviar para cada 50, para cada família desses 50, vamos enviar 2 voluntários para participar com essa família, ajudando ele. Porque você imagina, você é um paraguaio, você vai para um país diferente, você está trabalhando lá naquele país e você recebe 2 voluntários para fortalecer ainda mais sua missão. Acreditamos que seria um resultado muito maior. Então significa que para 50 famílias nós enviamos cada ano 2 missionários para cada família, são 100 famílias. Durante 5 anos do projeto nós queremos enviar voluntários, 500 voluntários universitários para poder contribuir com a própria missão e no resultado disso aí. Nós estamos sendo abençoados. Amém. A gente percebe o seguinte: quanto mais a gente põe dinheiro ou investe recursos humanos e financeiros na missão, mais bênçãos têm vindo para nós. Uau. É incrível o que tem acontecido. Assim que estamos aí com o que se chama hoje, a pastor Ayrton, vindo para a Associação Geral, trabalhou no chamado Mission Refocus, ou seja, é refocalizar, focar melhor a missão em diferentes lugares do mundo. Excelente. Nós temos participado de forma assim, feliz, alegre. Intensa. Agora, pastor, de repente, alguém aí, sul-americano, brasileiro, né, acompanhando a gente, inclusive vendo os outros episódios aqui do Missão Sem Fronteiras, está pensando assim, olha, quase 3 milhões de membros, mais de 30 mil congregações, 50 missionários enviados agora, daqui 5 anos é 500. Acho que Jesus, então, se fosse só a América do Sul aqui, Jesus já podia voltar e a gente não precisa fazer missão aqui na América do Sul. É essa a nossa realidade? Não é essa a realidade. Quando você olha, por exemplo, para o Brasil, o estado de Minas Gerais, quantos municípios, eu não sei precisar o número nesse momento, eu não tenho esse dado agora, mas quantos municípios não têm presença adventista? Nós não temos ali. Então, quanto desafio nós temos aqui mesmo, vamos dizer assim, na nossa rua. É verdade que tem do outro lado da rua, e no outro lado do mundo, mas quantos desafios nós temos aqui. Então, só que nós entendemos uma coisa, Wagner, é o seguinte: se nós pregarmos o Evangelho na América do Sul, concentrarmos todas as forças aqui, pregarmos o Evangelho aqui e terminarmos essa obra, mas lá na janela 1040 não terminou, de acordo com Mateus 24:14, diz que Jesus ainda não vai poder vir. Então, por que só olhar para nós? Vamos começar a contribuir para o mundo de formas que nós temos a nossa responsabilidade hoje aqui, mas nós também participamos da igreja no mundo. E é impressionante, porque a gente tem gente capacitada. E a gente mesmo acaba ganhando. Porque hoje tem um interesse muito maior por parte dos jovens no aprendizado de outros idiomas. Sim. Isso contribui para a própria cultura e contribui para a vida religiosa também, em poder ajudar. Então, nós temos sido beneficiados com isso também. Pastor, olhando assim para uma estratégia evangelística, né? Então existe uma estratégia evangelística para fora da nossa região e também uma estratégia para dentro local da nossa região. Então, olhando para essa região, pelo que a gente viu aqui, pelo menos falando de Brasil, 91% dos brasileiros se dizem religiosos. Agora, os evangélicos têm crescido,
né? Avançado muito, algumas décadas aí, o catolicismo era maior do que o número de evangélicos, mas vão surgindo, como a oferta é muito grande, o público é muito grande, vão surgindo diferentes ofertas, né? Então tem a igreja para quem é surfista, a igreja para quem gosta de balada, a igreja para quem gosta disso, a igreja para quem gosta daquilo. Essa grande oferta de um público que conhece religião, que conhece a Deus, conhece Jesus, diferente de outras áreas do mundo, onde Jesus não significa nada para aquela população, isso mais ajuda ou mais atrapalha, na sua opinião, a pregação do Evangelho? Quando eu vou à Bíblia, Paulo diz assim: me faço romano para ganhar os romanos, grego para ganhar gregos. Quer dizer o seguinte, ele abandonou a fé religiosa que ele crê para poder se tornar como um camaleão da cor dele e ganhá-lo? Não é exatamente assim. Então, ele disse, eu atendo às necessidades dele, eu estou junto com ele, e aqui eu posso, estando junto com ele, e na necessidade dele, eu posso ajudá-lo. Então, Ellen White diz assim que sobre chama método de Cristo. O método de Cristo. Ele diz que ele se envolvia com as pessoas, conhecia suas necessidades, mostrava-lhe simpatia e misericórdia, atendia às suas necessidades. Então, quinta parte, ele dizia, então ele dizia e convidava, segue-me. Ou seja, essa é a função. Eu vou, vamos dizer, o exemplo que você citou do surfista, e se eu gosto de surf, eu estou junto com eles, eu posso conquistá-los muito mais fácil do que o fulano lá, que é pastor, que não entende nada de surf, e vai querer chegar lá, eu venho evangelizar com a Bíblia na mão, não vai conseguir. É um primeiro ponto de contato. Então, exato, você acaba conquistando. Você vê, nós temos no Brasil, por um exemplo, a Brasil. O que eles fazem? Eles amam motocicleta, eles amam passear. E qual é o lema deles? Cada passeio, uma missão. Olha só, que coisa linda. Então, o que eles têm feito? Convidam a outros para participar da envolve nesses passeios. E em cada passeio eles têm condições de levar um livro missionário, tem condições de dar estudos bíblicos, ele tem condição de trazer a pessoa para aquela comunidade que se identifica um com o outro, mas acaba desenvolvendo o amor por Jesus, a paixão por Ele. Então, basicamente é isso em si o que nós fazemos. Então, nós podemos nos identificar com os judeus, nós podemos nos identificar e ajudar os seculares, nós podemos nos identificar com pessoas de religiões diferentes. Recentemente, em Buenos Aires, eles estabeleceram uma igreja brasileira em Buenos Aires. Por quê? Muitos estudantes brasileiros vão para lá estudar, principalmente, tem outros estudos, mas principalmente medicina. Então eles vão para estudar medicina, o estrangeiro fica perdido. Então a comunidade brasileira se reúne ali em volta da igreja, participa junto, eles têm o fortalecimento da fé, eles têm a comunidade junto e estão ajudando nos próprios estudos. Então você vai conquistando e fortalecendo a fé espiritual dessas pessoas dessa maneira. Então são métodos que podem ajudar e contribuir na missão, né? Um outro grupo de pessoas que eu imagino que seja... tem a sua complexidade para ser atingido, são aqueles que hoje se dizem religiosos, se dizem tendo uma fé, mas não têm uma igreja. Não vão mais à igreja. Por que isso é um fenômeno que tem crescido tanto, na sua opinião, pastor? Será que aquela coisa, poxa, a pessoa foi para a igreja, teve uma experiência que não foi muito boa na igreja e acaba não indo mais? Ou, de repente, a igreja, do jeito que ela está estabelecida, e eu não estou falando da igreja adventista, estou falando de igreja, no geral.
ela não está preparada mais para esse tipo de sociedade que a gente tem, super pós-moderna, intelectualizada, imersa, né, no mundo digital, e aí um culto de 1h30, a pessoa já não tem mais a condição de ficar concentrada. O que o senhor pensa com relação a isso? Nós não podemos perder jamais a nossa relevância da mensagem. Às vezes a gente acha que esta forma é importante e não a mensagem. A mensagem é mais importante do que exatamente a forma de apresentá-la. Então, além disso, nós temos um crescimento, não, independente de adventistas ou não, um crescimento muito grande de pessoas que estão deixando de crer em Deus. Nós temos alguns países na América do Sul que têm crescido muito. Hoje o Uruguai é o país com o maior número de descrentes, ou seja, ateus. Mas o maior crescimento hoje em ateísmo é do Chile. Então são desafios que nós temos aí. Nós temos que tornar a nossa doutrina ou a verdade bíblica relevante e usar métodos para alcançar essas diferentes cabeças, gerações e ideias. Não é algo fácil, porque eu já sou clássico e, para não dizer velho... Eu gostei, sou clássico. Eu tô ficando cada ano mais clássico também. E eu já tenho dificuldade de adaptação de algumas coisas nesse sentido. Mas nós precisamos encontrar estratégias para poder trabalhar e alcançar essas pessoas de maneira que traga a verdade, a verdade é o que é o importante, não exatamente a forma de levá-la ou alcançar as pessoas. Eu volto no 8K, ou seja, televisão preto e branco hoje já não alcança gerações, muito mais difícil. Então a gente precisa ter uma ação e uma atenção mais intencional e relevante a essas gerações. Entender o porquê eles não estão indo para a igreja e tentar atendê-los. Eles têm necessidades pessoais. Você vê pessoas com situação econômica tranquila, muito superiores, mas elas têm suas necessidades, vivem muitas vezes solitárias. Os problemas emocionais crescendo cada vez mais, por exemplo. Ainda mais agora, depois da pandemia, nós temos assim problemas emocionais terríveis, mentais, dificuldades. Então, poder atendê-las. A amizade, o abraço, o carinho, a televisão não é suficiente, é preciso pessoas, Então, esse é o trabalho de atenção. Claro que aí, nesse caso, a gente tem que entender uma coisa também. A resposta não é imediata. A resposta é conquistada. É uma conquista contínua. É um relacionamento, é intenso, é vivido isso, mas ele é perdurável, ela permanece, né? Nesse sentido. E essa necessidade. Qual a necessidade dessas pessoas? Quais são os seus problemas? A gente está atendendo às necessidades dos seus problemas. Havia um professor no Chile que dizia assim: nós temos que coçar aonde está coçando. Excelente. Se minha coceira é aqui no braço, eu venho coçar aqui, não tem nada a ver no ombro, não tem nada a ver. Ou seja, coçar onde está coçando, na necessidade da pessoa para poder ajudá-la. Pastor, vou fazer uma última pergunta. Essa tem um tom assim, é uma pergunta profética. O senhor estava presidente da igreja, né? E não foi por 5 anos, por causa do período da pandemia, né? Um quinquênio de 3 anos. Um quinquênio de 3 anos. E agora foi eleito para 5 anos como presidente da divisão sul-americana, da igreja adventista do sétimo dia. A gente prega a todo momento que Jesus vai voltar. O senhor vai ser o último presidente que a igreja adventista vai ter na América do Sul? Wagner, eu não me canso de dizer que eu gostaria de ser. Cada dia que a gente vê situações como a que nós temos visto ultimamente, nas guerras de países no mundo,
situações como a vivida essa semana no Texas, nos Estados Unidos, de enchentes assim, onde meninos foram levados, né? Meninos e meninas. O sonho é ver a volta de Jesus. E o meu prazer é dizer, senhores queridos, amigos, irmãos, igreja, não se preocupe em melhorar estatísticas. Preocupe-se em terminar. Se a estatística está melhorando, está crescendo o número de igrejas, está crescendo o número de membros, tem mais escolas, mais hospitais, mais atenção na comunidade, tudo bem, está bem, mas nós não queremos isso, queremos mais do que isso. Nós queremos terminar a obra. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes ou nações. Então virá o fim. Esse é o nosso sonho. É aquele de ver Jesus voltar. Então aí é nosso empenho total, em todos os sentidos, é para isso. A gente pode falar de métodos administrativos, de estratégias missionárias, de novos métodos para alcançar mais escolas, mais alunos, matrículas, etc. Podemos fazer tudo isso. Mas nosso principal objetivo é terminar essa obra. Eu gostaria que nos meus dias acontecesse isso. Quem sabe? Nos meus dias. Não é por ser meus dias, claro. É porque eu vou ter o privilégio de ver a volta de Jesus. Então, gostaria muito de reencontrar meu pai, minha mãe, poder abraçá-los e encontrar queridos de novo que um dia estiveram com a gente e que hoje estão esperando o sono da morte, né? Esperando a volta de Jesus. Amém. Pastor, muito obrigado. Foi excelente aqui. Obrigado pelo seu tempo. Nesse momento aqui, o senhor está cheio de reuniões, então ter parado esse tempão para conversar aqui com a gente. Muito obrigado pela sua atenção. Eu espero que Deus continue abençoando o seu ministério. Amém. Mas não só isso, a sua família, Amém. A sua vida, para que a gente continue avançando e um dia a gente vive essa realidade de encontrar os nossos queridos todos e vivendo com Jesus lá no céu. Né? Permita-me pedir, Wagner, para que cada um de vocês, amigos, possa nas suas orações pessoais pedir a Deus a bênção sobre minha vida, mas a vida da minha igreja, a igreja da América do Sul. Amém. Para que o Espírito Santo possa ser derramado nessas famílias e a gente possa conseguir as vitórias que precisa para a honra e glória de Deus. Exatamente. Muito obrigado, pastor. Obrigado. Obrigado a você também que ficou com a gente até agora. Estamos aprendendo de diferentes regiões e hoje ouvimos muito sobre a América do Sul. Continue acompanhando aí os nossos episódios. Estão todos nessa lista que você está acompanhando aí no YouTube e a gente se encontra no próximo. Até lá. Tchau, tchau.